Muito bem, para você ligado no programa Bordo Notícias, sejam bem-vindos. Aí está ele, senhoras e senhores, Gilmar Mendes. Ai, 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 meus queridos. É medo da Magnitsky ou é estratégia para poder blindar a direita de indicar ministros da Suprema Corte? Aí está a informação do Space Liberdade. Urgente, Gilmar Mendes cogita sair do STF antes da data de sua aposentadoria, que seria em 2030. Lembrando, meus queridos sintonizados aqui no nosso programa, que ele não é o primeiro. Luiz Roberto Barroso já se picou da corte, inclusive já assinou o pedido oficial de aposentadoria e deve pendurar a chuteira na próxima sexta-feira, dia 17. Aí surgiu também a fala de que a ministra Carmen Lúcia, também estaria cogitando deixar a Suprema Corte. E também agora surge o terceiro, o nome dele, Gilmar Mendes. Aí, meus queridos, é que o filho chora e a mãe não vê. É aí que o filho chora e a mãe não vê. Ele, Gilmar Mendes, é o próximo a receber a Magnitsky, ele, Flávio Dino. O ministro Luiz Roberto Barroso, que já, já ficou com medo e pendurou a chuteira antes de todos, também poderá receber uma bomba chamada Lei Magnitsky Global. Ela é aplicada nos Estados Unidos. O que acontece, o que ocorre no Brasil é consequência da Lei Magnitsky. Não é como o Gilmar Mendes sonha, pensa, que vai criar algo lá no Congresso Nacional para poder barrar a Lei Magnitsky no Brasil, porque a Lei Magnitsky não se aplica no Brasil. Ela se aplica lá nos Estados Unidos e, consequentemente, os ministros são ou o violado pela Lei Magnitsky, consequentemente, ele sofre as consequências da Lei Magnitsky aqui no Brasil. A não ser que o ministro tenha patrimônio de 22 milhões de reais lá em Miami, aí vai embora. Aí é assim, ó. O boi dá uma lambida aí no patrimônio do ministro. Exatamente. Luiz Roberto Barroso já pendurou a chuteira. Ele, a data oficial para ele se mandar é sexta-feira. Acabou. Só que aí, meus queridos, Carmen Lúcia também quer se picar. Olhando pelo lado da Magnitsky, a Carmen Lúcia, ela terá que julgar o Bolsonaro. Ela faz parte da primeira turma. Fábio, mas ela já não julgou o Bolsonaro? Meus queridos, houve uma condenação do Bolsonaro, cabe recurso, e eles terão que julgar 2 recursos ainda do Bolsonaro antes, de iniciar aí o início de uma prisão, seja domiciliar, em regime fechado. Então o que acontece? A Carmen Lúcia estaria se ausentando da responsabilidade de condenar Bolsonaro. Por isso a ministra quer deixar a Suprema Corte antes. Será? E qual é a treta do Gilmar Mendes? Qual é o BO que levaria Gilmar Mendes a deixar a Suprema Corte? Lei Magnitsky? Ou aquilo que eu tenho falado aqui nesse programa e hoje saiu aí no portal do Cláudio Dantas. Olha como são as coisas, né? Seria uma estratégia para poderem se blindarem? Qual seria aí o motivo para Gilmar Mendes deixar a Suprema Corte? Pois é, meus queridos, presta atenção. Estratégia anti-Magnitsky. Deixa eu regular isso daqui que ficou... Isso, tá bem diferente esse print aqui. Isso daqui é lá do site do Cláudio Dantas.
Estratégia anti-Magnitsky de Lula pode bloquear a direita no STF por 2 décadas. Eu sempre falei aqui no nosso programa que a hora da direita, a vez da direita, na verdade, primeiro que não era para a direita ter deixado o poder, né? Era para a direita ter ganhado a eleição e tocado o barco aí. Mas a gente se lembra muito bem como foi o processo eleitoral no Brasil. Mas, meus queridos, eu tenho sempre comentado aqui, a direita entrando, assumindo o poder, ela vai de uma certa forma dar uma equilibrada no jogo político no Brasil e também no Supremo Tribunal Federal. Luiz Roberto Barroso, ok, Lula já lambeu, vai aposentar agora. Bolsonaro já indicou 2, e sendo o Bolsonaro o próximo presidente ou alguém que ele indicar e apoiar, nós temos uma situação aí muito importante, tá bem? Que é o seguinte, as datas oficiais, tá bom? Os anos oficiais. 2028, Fux. Então o próximo presidente vai indicar um ministro da Suprema Corte que ocupará a vaga do Luiz Fux. 2029 seria a aposentadoria da ministra Carmen Lúcia. Então o próximo presidente indicaria alguém para assumir a vaga da ministra Carmen Lúcia. Então, dado a essa situação, sabendo disso, já estão aventando aí e orgulhosamente, eu não precisei nem pegar a ideia de ninguém para poder comentar isso daqui com vocês e até para me questionar se seria uma estratégia entre Lula e essa área mais ideológica à esquerda da Suprema Corte. Qual seria? Montar aí um quebra-cabeça para que Luiz Inácio Lula da Silva indique os ministros ainda dentro do mandato dele. Olha que loucura, meus queridos, olha que loucura. Ou seja, a ministra Carmen Lúcia pediria a aposentadoria e já saiu essa informação, que ela já comentou. E agora, por último, saiu a informação de que o ministro Gilmar Mendes também estaria pensando em deixar a Suprema Corte. Isso iria bloquear a direita, porque eles sabem que lá no fundo o Lula não volta mais para a presidência, tá? Então lá no fundo o que eles querem é bloquear aí a direita por 20 anos, ou seja, 2 décadas. Por quê? A partir do momento que o Barroso já não vai mais sair em 2033, o último a sair é Luiz Roberto Barroso, o que seria, é Gilmar Mendes, que é 2030. E qual a estratégia? Colocar pessoas novas, pessoas que têm aí idades menores do que 50 anos de idade. Pessoas mais novas, mais jovens. Para que fiquem na Suprema Corte por mais 20, 25 anos e nisso bloquearia a direita de indicar aí pessoas para a Suprema Corte. A não ser que algum passar dessa para melhor ou para pior, né? De repente vai comer um pedaço de frango, se engasga com um ossinho, né, de galinha, aí já era. Luiz Roberto Barroso assinou hoje o termo de aposentadoria, embora tivesse ainda mais 8 anos pela frente. Carmen Lúcia cogita fazer o mesmo, 4 anos antes do previsto. Há rumores em Brasília de que até Gilmar Mendes estaria considerando pendurar a toga mais cedo, embora possa ficar no cargo até 2030. Dos ministros que se aposentariam por idade nos próximos anos, há ainda Edson Fachin em 2033 e Luiz Fux em 2029. O único do grupo não sancionado pelos Estados Unidos. Embora a saída precoce de Barroso tenha sido interpretada pelo bolsonarismo como uma vitória na estratégia de sanções do governo Donald Trump, ela acabou garantindo a Lula a prerrogativa de indicar mais um ministro em seu 3º mandato. Enquanto a mídia
extrema debate cotas de gênero e raça, a condição básica para o petista é a idade. Quanto mais novo, melhor. Foi assim com Cristiano Zanin e Flávio Dino, que permanecerão na corte até 2050, 2044, 2050. No núcleo do governo há uma pressão crescente para que os ministros que estão prestes a se aposentar deixem logo a corte. O objetivo é aliviar a pressão americana sobre o tribunal como instituição e, ao mesmo tempo, garantir a Lula a nomeação de novos ministros alinhados com a esquerda, bloqueando indicações da direita por 2 décadas. A única exceção seria Fux, cuja substituição em 29 não seria suficiente para obter a maioria. Na prática, Lula e as esquerdas manteriam o Supremo como uma trincheira contra reformas do Estado, inclusive a do Judiciário, ao mesmo eleitorais e políticas. A Corte também teria o poder de continuar infernizando e inviabilizando qualquer futuro governante não aliado, limitando também os poderes do Congresso Nacional e garantindo proteção jurídica a seus ex-integrantes. É como transformar o limão da Magnitsky numa limonada, só que bem azeda para a direita. Ai, meus queridos. A única saída é repetir o sucesso da ampliação da aliança da oposição que barrou a MP, taxa tudo e impedir que novas indicações de Lula sejam aprovadas no Senado até o fim de seu governo. Isso vale para a recondução de Paulo Gonet, marcada para novembro. A oposição precisa entender que a jurilocracia implantada no país não permite divergência e persegue a todos, sem distinção. Basta vir a atual caça às bruxas ao Centrão, com campanhas difamatórias na mídia, inquéritos políticos e cortes de emendas parlamentares e também a cargos. Isso já está rolando agora, né, com a saída aí dos ministros, com a saída de partidos de centro da base do governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Então, meus queridos, o que acontece? É realmente algo, como eu disse, eu já tinha desenhado isso daqui e falado com vocês, no campo das ideias, né? No campo dos pensamentos aqui. Será que não seria uma maneira que Lula está buscando para barrar a direita de fazer as indicações aí nos próximos anos? Inclusive, eu trouxe aqui no canal que, se isso não acontecer, seria muito importante para a direita, que teria aí a oportunidade de indicar 3 ministros o ano que vem. 3. E uma possibilidade de, em havendo impeachment de Alexandre de Moraes, indicar 4 ministros a partir de 27. 2028. O ministro Luiz Fux, que já é alguém, né, fechado já, né, já é nosso. Em 2029, a Carmen Lúcia, e em 2030, Gilmar Mendes. Isso eu estou falando dos próximos anos, no mandato aí do próximo presidente. E se for de direita, como eu disse para você, a direita vai ter a oportunidade de dar uma equilibrada no jogo. Levando em consideração que temos mais 2, e levando em consideração, supondo que não tem impeachment, né? Levando em consideração isso, a direita manteria 5 indicações para a Suprema Corte, enquanto a esquerda manteria 6. Já dá uma equilibrada no jogo. A depender da situação, a depender aí da pauta, né? Conseguiria um votinho do lado de lá para poder ajudar os DK, e aí teria um equilíbrio na Suprema Corte. Mas, meus queridos, Satanás é sujo e Luiz Inácio Lula da Silva já não é uma criança, né? Tem cara de bobo, sorriso de bobo, anda como bobo, mas não é bobo. Se tem uma coisa que Luiz não é bobo. Como muitos pensam aí, né? Mas, nessa estratégia,
de antecipar as aposentadorias estaria blindando a Suprema Corte, blindando esses que estão deixando a Suprema Corte e manteria a mesma quantidade de ministros indicados pela esquerda e renovando a permanência desses ministros, porque a ideia seria o quê? Indicar ministros mais novos, Jorge Messias, indicar aí um ministro como o Rodrigo Pacheco, são os caras mais novos que ainda ficariam na corte por 25, 26, 27 anos. Até mais, né? Eu não sei a idade do Pacheco, mas a aposentadoria na Suprema Corte é de 75 anos. Aí você imagina. E nisso, eles estariam se blindando, estariam blindando os governos que não são aliados, e nesse caso a gente sabe muito bem como a banda toca nesse Brasil, tá? Depende muito também do Senado Federal, porque há uma situação de, se o Senado Federal blindar isso, dar uma congelada e não aprovar os nomes de Luiz Inácio Lula da Silva, essa estratégia também iria de água abaixo. Mas, meus queridos, Lula é bagre ensaboado, né? Lula é bagre ensaboado. Ele está ficando fraco no Congresso Nacional. Essa é a grande verdade. O homem está enfraquecendo e muito no Supremo Tribunal Federal. Agora, o Senado Federal tem uma oportunidade de dar aí um chega para lá no Paulo Gonet. Exatamente, o Paulo Gonet está vencendo o mandato dele, que é 2 anos, e Lula já indicou ele para a recondução. Ou seja, para que ele possa permanecer por mais 2 anos à frente da PGR. Porém, nessa semana, a Procuradoria-Geral da República disse que cabe a ela, cabe ao PGR iniciar um pedido de impeachment. E aí é que eu pergunto, vocês, senadores, seus bunda mole, vocês que não se cansam de trazer prejuízos ao nosso Brasil, vocês não se cansam? Vocês vão aceitar que o PGR diga que é ele quem pode fazer uma denúncia para impeachment de ministro da Suprema Corte, sendo que a Constituição diz que quem é responsável por isso é o Senado Federal? É esse PGR que vocês vão reconduzir ao cargo? Anote o que esse gordinho tá falando. Anote o que esse gordinho tá falando. O que a gente pode enxergar pela frente é um Senado Federal, mesmo assim, ainda reconduzindo o ministro para o seu cargo, aceitando a indicação de Luiz Inácio Lula da Silva e reconduzindo aí o ministro, né, da PGR para o seu cargo. A Cristina Gremel, ela comentou a respeito, né, e eu quero trazer aqui para você. Vamos ouvi-la. O Brasil inteiro lutando pelo impeachment de Alexandre de Moraes, para que os senadores acordem, pressionem o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, para colocar em votação esse impeachment. E o PGR faz o quê? O Procurador-Geral da República sugere que só ele, o Procurador-Geral da República, passe a ser o responsável por analisar pedidos de impeachment de ministros do STF. Tá brincando com a nossa cara, né? Olha, artigo 52, inciso 2º da Constituição de 88, fala que cabe ao Senado promover o impeachment de ministros do STF. Senadores, vocês, os atuantes, os conscientes, os corajosos, ainda que sejam minoria, não deixem o PGR usurpar uma prerrogativa que é do Legislativo. O PGR não é sequer parte do Judiciário, é um órgão independente, deveria estar cuidando de investigação. Não investiga, acusa pessoas que não cometeram crime algum de golpe de Estado e agora quer invadir também a seara do Legislativo. Tem um outro artigo aqui que eu queria mencionar, artigo 2º da Constituição, que fala do princípio da separação de poderes. Cada poder é harmônico, ou deveria ser, e independente. O
PGR, Procurador-Geral da República, a Procuradoria-Geral da República sequer é um poder da República e não pode jamais avançar sobre os outros. Não permitam que isso aconteça. Muito bem, para você ligado aqui comigo no Brasil, fora dele também, curtindo o nosso programa, tá gostando? Não se esqueça de deixar o seu comentário, não se esqueça de ajudar o nosso canal com um Pix de qualquer valor. Não se esqueça, gente, de ajudar aqui o Aborda Notícias. Quantos de vocês conhecem o Marco Antônio Costa lá do Fio Diário? É um cara que vem lutando mesmo aí, por Fora Moraes, exatamente. E, meus queridos, ele, não sei também cargas d'água, viu, Marco Antônio? Foi convidar aí um comunista para o programa dele. Eu já falei sobre esse cara, né? Já falei. Só que a direita, às vezes, ela tem um problema. Alguém que pegue e, tipo assim, dá uma balinha para a direita faz uma festa com aquela balinha. Eu sei, para quem apanha muito, para quem sofre muito, não é? Um pequeno apoio às vezes pode soar como um grande feito. Mas esse Aldo Rebelo, esse cara é um comunista, meu. Esse cara é um comunista. E às vezes a direita, né, fica toda felizinha quando o Aldo Rebelo fala algo, né? Às vezes se manifesta contra a prisão do Bolsonaro, ou às vezes fala que não teve golpe, aí todo mundo faz uma festa. Porque o Aldo Rebelo, ex-ministro da Dilma, disse isso. Puta que pariu, vocês me desculpem. Tá bem? É aquilo que eu tava falando, né? Quando a direita ganha uma balinha na boca, faz um festeiro do cão. Mas presta atenção nesse cara que... olha o que deu ali de treta no programa Show da Manhã. Aí está Marco Antônio Costa e está também esse cidadão aí. Vamos ouvi-los aqui. É o cara que blindou o Alexandre... Sabe quem é o Pacheco, Aldo Rebelo? É o cara que blindou o Alexandre de Moraes de mais de 30 pedidos de impeachment, junto com a Alcolumbre, 40 pedidos dos dois juntos. Agora o senhor fala para mim que o sistema não está colapsado em si? Isso daí é coisa de quem está há 50 anos na política, não pode falar um negócio desse para um jovem youtuber, não é mesmo? Que está no Brasil lutando contra esses abusos de poder, Aldo Rebelo. Você não está lutando contra abuso nenhum, você está marcando a sua posição, você está procurando audiência, procurando likes, isso é legítimo. Tá certo? Querer resolver o problema é de outro jeito. Você acha que resolve problemas do país com adjetivo? Pessoal. Isso é pessoal. O senhor tem que respeitar. Isso é pessoal. O senhor me respeite. O senhor me respeite. Você me respeite também, rapaz. Não que eu sou caçador de like, não. O senhor me respeite. Senhor, você o senhor está entrando na revista. O senhor é um comunista. O senhor é um comunista. Lembre-se disso. O senhor é um comunista. E nenhum comunista é confiável. Caçadorzinho de like. Me respeite, Aldo Rebelo. Eu não acusei o senhor de nada, em momento algum. Pronto. Me respeite. Eu sou professor de Direito Constitucional. Você pode ser professor do que quiser, rapaz. Eu estou trabalhando na comunicação há 3 anos, fazendo muita coisa que muita gente não tem coragem de fazer. Também. Me respeite. Abaixa a bola para falar comigo. Abaixa a sua bola. Maloqueiro. Maloqueiro é o senhor. Maloqueiro é o senhor. O senhor é um maloqueiro treslocado, de esquerda, comunista, pró-China. Para que você me chamou para vir no seu programa? Para fazer o quê? Para concordar com você? Maluco? O senhor vai me acusar no meu programa? Ideias malucas? Achando que eu sou o quê? Me convidou? Você é condescendente com isso daí? Porque o senhor tem 50 anos de experiência na vida política e não consegue denunciar o Alexandre de Moraes? Pelo amor de Deus. Me respeita. Bem, queria agradecer. Eu acho que não tem mais espaço para um debate aqui saudável entre nós. Eu abri um espaço para um comunista no Show da Manhã e é isso que acontece, né? O cara vem com pedras e paus para me atacar. Eu não desrespeitei o senhor em momento algum, falei que dá uma sensação de blindagem institucional e de medo. É isso que a audiência enxerga. Eu sou transparente. Para blindar quem? Tá? Para blindar quem? Sou eu que estou blindando. Para blindar o sistema. Eu acabei de falar para o senhor do Pacheco, falei do Messias entrando, falei o Pacheco e o Messias como os próximos. Fui eu que elegi o Pacheco. Carmen Lúcia antecipando a aposentadoria. Isso não é blindagem? Você quer o quê? Você quer conseguir prestígio às minhas custas? O senhor é contra Magnitsky, não? Sou, claro que sou. Aplicar Magnitsky no Brasil? Claro que sou contra. Você é a favor? É frouxo. Você é um covarde, rapaz. E assim, que pena. Foram 2 participações, uma foi civilizada
Essa, infelizmente, porque você não me provocou. As garras e os dentinhos do comunista. Se quiser me provocar, vai ter que me enfrentar. É como o Marco falou, gente. Vai levar comunista lá. Ainda chamou o Marco de maloqueiro, hein? Ô, Aldo, vamos resolver o negócio da conversa, velho. Pelo amor de Deus, né? Ai, gente, eu falo, esse Aldo Rebelo, eu tava falando esses dias, né, a direita, ela ouve alguém dando um sinalzinho ali, já abraça, beija, lambe a pessoa. Cuidado, direita! Moraes concorda com a defesa de Felipe Martins. Jeffrey Chiquini explodindo tudo aqui no A Bordo. Tá aqui comigo, você vai comentar agora 25. Exatamente, comenta 25. Mandar um abraço todo especial aqui pro meu querido, maravilhoso Hélio Martins. Estava um pouco sumido, né, Hélio? Apareceu, tá sempre comigo aí, obrigado agora. Tá colaborando com o nosso canal, muitíssimo obrigado, Deus abençoe. Obrigado aí, mandou 10 conto aí, valeu. Tá contribuindo aí via Pix e você faça o mesmo também. Comenta 25 aí e se der, colabore com o Pix, tá? 11 952 75 3898. Abençoe o canal A Bordo Notícias, dá essa força, essa moral aqui pro nosso conteúdo. Vamos lá. Olhem só, prestem bem atenção nisso. Moraes acabou de dizer, no julgamento do Núcleo 4, que nos destituiu da defesa de Felipe Martins de forma injusta e ilegal. O que ele acabou de dizer? Ele acabou de dizer que a PGR, nas alegações finais do Núcleo 4, trouxe novos documentos, o que não pode, o que é vedado pela legislação. Então, ele disse agora no julgamento que tem que desconsiderar esses novos documentos, essa inovação documental trazida pela PGR. E o que isso tem a ver com a nossa destituição da defesa do Felipe Martins? Isso tem a ver que no Núcleo 2 nós apontamos esse erro da PGR. No Núcleo 2, a PGR, nas alegações finais também, assim como fez no Núcleo 4, trouxe novos documentos. Nós, na defesa de Felipe Martins, durante o nosso prazo das alegações finais, então não deixamos passar o prazo. Nós juntamos uma petição incidental dizendo o seguinte: ministro relator, desentranhe esses novos documentos trazidos pela PGR. Ministro relator, suspenda o nosso prazo das alegações finais até que essa petição que nós estamos juntando seja analisada, porque a PGR está cometendo um erro juvenil. É um erro básico. Nas alegações finais, você não pode trazer novos documentos. Foi isso que nós fizemos nas alegações finais de Felipe Martins. E ele está confirmando agora que estávamos certos, que a PGR não poderia ter trazido novos documentos. Ou seja, era só ele ter analisado a nossa petição, que estava dentro do prazo das alegações finais, e decidido isso que ele está decidindo agora lá na nossa petição. Ao invés disso, julgou com o fígado e nos destituiu da defesa. Olhem só, gente, ele acaba de confirmar que nós, da defesa de Felipe Martins, estávamos certos quando peticionamos pedindo para tirar esses novos documentos trazidos pela PGR. Nós não perdemos prazo e ele acaba de dizer: sim, a defesa de Felipe Martins estava coberta de razão. Olhem só, agora, julgamento do Núcleo 4, olhem só o que ele decidiu. Ele decidiu que a PGR não pode trazer novos documentos que não estavam no processo nas alegações finais. Vejam só. Isso iria constar já no meu voto, mas como foi citado da tribuna, até para facilitar o trabalho de Vossas Excelências, há realmente, na página 113 das alegações finais da Procuradoria-Geral da República, a citação de uma prova descoberta num grupo de WhatsApp, eleições 2022, derivada da extração de dados do celular de Flávio Botelho,
Peregrino, que foi ex-assessor de Walter Braga Neto. Essa prova foi obtida a partir da PET 13299, onde foi determinada a prisão preventiva do réu Braga Neto e busca e apreensão, que ocorreu no dia 14 de dezembro de 2024. E não houve realmente, como citado da tribuna, não houve por parte da Procuradoria o pedido de compartilhamento dessa PET 13299. O que ele disse aqui? Esse documento existia em outro processo, mas não no processo do Núcleo 4, ou seja, trata-se de um documento novo, trazido nas alegações finais, sem que tivesse sido pedido ao juiz. É exatamente o que nós questionamos também nas nossas alegações finais. E nós questionamos outras coisas também. Além disso, de documentos sem pedido de compartilhamento, documentos, no nosso caso, então muito pior que este, documentos sem origem, documentos que nem sabe de onde surgiu, sem data, documentos apócrifos. É grave. A PGR, no nosso caso do Núcleo 2, fez praticamente a mesma coisa que o Núcleo 4 está atacando. E o ministro falou para desconsiderar essas provas. Olhem só. Então não consta nos autos essa prova citada do IPJ 226399. Se não consta dos autos, se não está no processo, não pode trazer nas alegações finais. É o que a gente tentou dizer naquela petição que o ministro disse que perdemos prazo e nos destituiu. Olha aí, como poderia ter sido muito simples, né? 2/2025 não consta nesses autos. Pronto. Nos destituiu à toa daquele processo. Era só ter decidido a mesma coisa que decidiu aqui. Viu como estávamos certos? Eu sou Jeffrey Schichini, sou advogado, e deixo aqui um grande e forte abraço a todos. Muito bem, competentíssimo advogado, né? Diga-se de passagem. Esse é o Dr. Jeffrey Schichini, né? Que está aí sempre, né, trazendo as suas opiniões, a gente sempre reagindo aqui ao conteúdo do nosso querido Jeffrey Schichini. Ainda a respeito desse caso do Felipe Martins, que é o ex-assessor do Bolsonaro, né? A especialista em direito americano, Dr. Davi Aragão, ele detalha 3 erros, tá? 3 erros bizarros em documento usado pelo STF que provariam que a prova foi forjada. A investigação pode envolver o FBI, resultar em penas de até 10 anos de prisão por falsificação de documentos federais nos Estados Unidos. Meus queridos, o negócio tá escalando, entendeu? Você imagina, no caso do Felipe Martins, alguém inseriu lá no sistema imigratório os dados do Felipe Martins. E aí o que acontece? O cara não entrou nos Estados Unidos e consta como se ele tivesse entrado. Você já viu essa? Aí imagina ao contrário, alguém entra e não consta que entrou. Uai, se conseguiram falsificar, alegando que ele entrou, se ele não entrou, imagina ao contrário. Eu já falei aqui, esses dias, eu estava vendo um podcast de umas meninas que são árabes, vivem no Brasil, né? E elas estavam dizendo o seguinte: quando nós vamos preencher lá os documentos, né, a entrevista para poder receber o visto americano, eles nos perguntam se temos algum relacionamento com a Al-Qaeda, com o Hamas, com os TIS, enfim, com esses grupos terroristas. Ou seja, essa galera, os Estados Unidos não quer que entre lá. Não os árabes, né? Essa galera que tem a ligação com esses grupos. Aí imagina, meus amores, o Trump sabendo do negócio desse. Eu já falei isso aqui várias vezes com vocês. Imagina o Donald Trump sabendo. Ó, teve um brasileiro aí que o Alexandre de Moraes prendeu ele, alegando que ele teria adentrado aos Estados Unidos e ele não entrou. O quê?
Imagina ao contrário, se um funcionário conseguiu emitir, colocar no banco de dados lá do governo americano que Felipe Martins entrou nos Estados Unidos, imagine ao contrário. Alguém entrar e não constar no sistema do governo americano. Isso pode envolver muita coisa. Tiro, porrada e bomba. Vamos ouvir o especialista aqui na programação do Aborda Notícias para você. Por que a gente tem condições claras de afirmar que plantou esse documento dentro do sistema do CBP? Porque existem três erros crassos nesse documento que eram impossíveis de serem realizados se fosse feito o procedimento correto, um indivíduo entrando com seu passaporte de forma legal nos Estados Unidos. Primeiro, o erro do nome. O erro do nome é improvável, a não ser que o nome do próprio Felipe estivesse errado no passaporte. O erro dele em 94, no formulário, o nome dele foi gravado com E, Felipe, enquanto o nome real dele é Felipe, com I. Segundo, o número do passaporte era um passaporte já vencido ou já cancelado desde 2001. Um passaporte cancelado não passa pelo sistema de fronteira americano. E terceiro e principal deles, o visto utilizado. Foi utilizado como entrada, segundo o registro que estava no CBP, um registro fraudulento, o visto A2, que é exclusivo para grandes diplomatas e grandes autoridades. Presidentes usam um tipo de visto como esse. Ele era apenas um funcionário do governo que obrigatoriamente daria a ele um visto G2, totalmente diferente do A2. Três questões importantíssimas que demonstram de forma clara como foi um documento fraudado, entanto que o próprio CBP reconheceu isso em nota. Considerando todos esses fatores e tendo certeza disso, agora é analisar quem de fato está envolvido. O próprio CBP fala que vai continuar as investigações e muito provavelmente o FBI vai ser envolvido. Se trata de um crime federal, adulteração e falsificação de documentos federais aqui dentro dos Estados Unidos, o que já poderia, sim, a todos os envolvidos serem imputados em investigação, responsabilização, respondendo um processo criminal e sendo, inclusive, podendo ser condenados a 10 anos de prisão, que é o que prevê a legislação americana para crimes de falsificação de documentos. Se for identificado, inclusive, algum tipo de conspiração entre agentes federais americanos e agentes brasileiros do poder, também pode ser considerado e aplicado o crime de conspiração de até 15 anos de cadeia. E a gente está falando de possibilidades, caso no desenvolvimento de uma investigação do FBI, estejam identificados agentes públicos brasileiros agindo diretamente na implementação dessa prova dentro do sistema do CBP. Você quer saber tudo o que acontece hoje no Brasil? Então você tem que assistir ao Braddock Show. Muito bem, tá aí os nossos amigos do Braddock Show. Valeu, Constantino. Grande abraço aí pra essa turma do bem. É isso aí, meus amores. É tiro, porrada, é bomba. Tá? Vem muita treta ainda por aí. Vem muita coisa, tem muita coisa pra acontecer. A única coisa que eu não quero, meus queridos, é que tudo isso passe impune, né? Exatamente. Nós queremos respostas, nós queremos justiça, inclusive para essas pessoas aí, ó. Anistia, projeto de redução de penas continua parado na Câmara. A proposta de Paulinho da Força não entra na pauta no plenário dessa semana e persegue sem previsão de votação. Se fosse anistia, mas não é anistia. O que eles estão votando aí, que eles estão tentando votar é um projeto de redução de pena. Coisa que a oposição não quer. Coisa que a oposição não quer. Lá no Senado Federal, esse cara aí diz que vai travar tudo, né? Alcolumbre sobre o PL da dosimetria, nós não estamos falando agora de anistia. Estou esperando o Paulinho, relator Paulinho da Força, tenta avançar essa semana com um projeto que busca revisar as penas aplicadas a condenados do 8/1, mas não conseguiu colocar em votação. Eu, sinceramente, penso que não vai passar. Não vai passar, tá? Não estou falando de PL da anistia, estou falando esse PL da dosimetria a oposição não quer. Nós não queremos. Os brasileiros não querem esse tipo de coisa. Isso não é o tipo de projeto que nós, os brasileiros, queremos. Nós queremos anistia ampla, geral e restrita, que contemple os presos, os investigados pelos atos do 8 de janeiro. E outra é lá de trás. É desde 2019 para cá. Que todos os atos de Alexandre de Moraes
venham a ser anulados. E mais uma vez, meus queridos, a oposição, eu percebi, está baixando a guarda um pouco, não estão falando. Manifestação, para mim, deveria estar acontecendo o tempo todo. Estão para iniciar aí um chamamento, meio regional ainda, para uma paralisação que pode ganhar espaço a nível nacional na semana que vem, no dia 20, a partir de segunda-feira. E uma das pautas é por anistia. Agora é esperar, né? Para ver se nós temos pessoas realmente preocupadas com esse país. Será que nós temos pessoas realmente preocupadas com o nosso Brasil? Preocupadas com a anistia ampla, geral e restrita? Como seria tão bom, né? Como seria bom se a Suprema Corte olhasse para o Congresso Nacional e falasse: Congresso Nacional, faça o trabalho de vocês. Quando você vai olhar na nossa Constituição, lá proíbe a anistia para alguns crimes, mas os crimes que nós estamos falando, os supostos crimes, não consta. Não há o porquê da Suprema Corte barrar uma anistia. E outra, a gente sabe muito bem qual é o motivo. Tanto a Suprema Corte, alguns ministros e também alguns parlamentares do Centrão, o que eles não querem é Bolsonaro de volta. Me desculpe, você que é um tornozelado, você que está em outro país, ninguém está preocupado com você, não. Quando você ouve esses caras aí do Centrão, Paulinho da Força, outras pessoas aí, dizendo que precisa estudar o melhor caminho, Michel Temer, Kassab, esses caras estão preocupados, sabe com o quê? Com o futuro do Centrão. Esses caras que sempre foram verdadeiros leitõezinhos mamando na teta do governo. O que eles querem saber é do cargo. O que eles querem saber é da governabilidade, se vai ter emenda. Eu não quero acusar ninguém, mas a emenda, ela ajuda alguns estados. Esse dia estava numa discussão com um amigo e ele falando que tinha que acabar esse negócio de emenda. Eu falei: rapaz, não julgue o Brasil por São Paulo. São Paulo é o estado mais rico da federação. Eu conheço lugares pequenos nesse Brasil que o prefeito às vezes fica dependendo de uma emenda de um deputado federal para comprar uma ambulância. Porque o governo do estado não tem dinheiro, porque a prefeitura não tem dinheiro. E como seria bom, né? Se avançasse a nossa pauta. A anistia já ampla, geral e restrita. Você, envolvido no 8 de janeiro, livre para poder cuidar da sua família, para poder tocar os seus negócios, voltar para o seu emprego. Bolsonaro disputar a eleição, deixar o povo decidir. Muitos de vocês ainda... mas o sistema eleitoral, a pressão... O sistema eleitoral, gente, em 26 é outro. Nós teremos o ministro Cássio Nunes, André Mendonça, como ministros da Corte Eleitoral, do Supremo Tribunal Eleitoral. Penso eu que nós teremos um pleito eleitoral mais tranquilo, sem aquela guerra que houve contra Jair Messias Bolsonaro. Obviamente, o governo vai manter pautas populistas e ampliar pautas populistas. O ano que vem você vai ver Lula ampliar essas pautas populistas. Ampliar aí o Bolsa Família,
olhe lá se não oferecerem um aumento, hein? Essa escala 6x1, ela é muito populista. É perigoso a direita embarcar junto, porque é populista demais. Imagina um trabalhador hoje que trabalha de segunda a sexta, a sábado, se ele não quer ficar em casa a partir das 18 horas da sexta-feira. O impacto disso, alguns não calculam. Alguns, que legal, vou trabalhar de segunda a sexta. Parabéns. Existe salário mínimo no Brasil, não existe? Fábio, mas não vai poder baixar o salário. Ok. Mas o patrão pode mandar você embora. E você, quando ser contratado em outro emprego, você vai ser contratado com salário mínimo. Você vai ser contratado com salário mínimo. Por quê? Há algumas profissões que nós temos aí o piso salarial. Né? Um teto. É aquilo ali que tem que pagar, não pode pagar menos. Mas em boa parte, não há piso salarial. E é aí que o filho chora e a mãe não vê. Mas para muitos, eu sou capaz de te dizer, uns 80% da população vai querer trabalhar de segunda a sexta só. Só que o ganho vai cair. Uma hora o rendimento vai cair. Aquele patrão não vai poder baixar o teu salário, mas ele vai poder te mandar embora. E contratar outra pessoa numa outra função, pagando mais barato, e vai fazer, de repente, os mesmos trabalhos que você, assim, fazia. Beleza? Um excelente dia para você, um excelente começo de dia abençoado na sua vida, que Deus continue te abençoando. Seguimos juntos por aqui, tocando o barco com o nosso programa, recebendo você de todo o Brasil, já ligado, conectado no Abordo Notícias, onde você estiver. Ataque a traficantes da Venezuela mata 6 pessoas, diz Trump. Os Estados Unidos afirmam que barco operava para grupo terrorista internacional. É mais um que foi pros quiabo. É mais um que foi mandar lembrança pro capiroto. Um ataque das Forças Armadas dos Estados Unidos contra a embarcação próxima à costa da Venezuela deixou 6 mortos nesta terça-feira, dia 14. A informação partiu do próprio presidente norte-americano Donald Trump em sua rede social, a Truth Social. Conforme Trump, a ação decorreu de uma ordem do secretário de guerra, sob sua autoridade como comandante em chefe. O secretário de guerra ordenou um ataque cinético letal contra uma embarcação afiliada a uma organização terrorista que realizava narcotráfico nas águas internacionais próximas à Venezuela. Tem o vídeo. Quer ver comigo? Donald Trump não está para brincadeira, meus queridos. O velhinho tá virado samurai. Maduro, coloque a sua barba de molho. Olha aí. Toma. Já era. Ô, gente, ia ser muito burro, hein? É ser muito burro. Um disparo só, né? Você viu? Já era. Por que ser muito burro? Rapaz, olha aí. O próprio Trump postou isso daqui, né? O Trump não tá preocupado com a situação na América Latina. Não tá preocupado com o Maduro. Não tá não, né? O próprio Donald Trump fazendo publicação. Como eu tava falando, é ser muito burro. Porque o cara vai pegar um barco, vai atravessar águas internacionais com droga, e o Trump tá lá, meu querido, parecendo um javali. Passa por aqui com droga pra você ver. Nem foi perguntar quem é,
para quem seria a droga, de onde veio. Já era. E ele mesmo publicou aí em suas redes sociais. Já mandou 6 pros quiabos. Vai mandar alô pro Satanás pessoalmente. Ciro Nogueira procura Eduardo Bolsonaro após troca de farpas. Esse daqui tá causando um problema nesse cara, chuta pra lá, esse cara chuta pra cá. Isso aqui parece que tem um verme no funiquito, que nem diz a minha mãe. Minha mãe falava isso. Ô menino, você não para quieto, tá com um verme no funiquito? Pois é, olha aí. O presidente nacional do PP, o senador Ciro Nogueira, procurou o deputado Eduardo Bolsonaro do PL de São Paulo para conversar na segunda-feira, dia 13, após troca de farpas públicas entre os dois. Na noite de domingo, Ciro afirmou em entrevista ao canal Livre da TV Bandeirantes que a atuação de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos trouxe um prejuízo muito grande para Jair Bolsonaro. Um dia depois, Eduardo rebateu o chefão do PP pelas redes sociais. O deputado afirmou que o prejuízo foi gigantesco para o plano pessoal de Ciro. E eu concordo com o Eduardo. Bolsonaro. Ciro Nogueira quer ser presidente do Brasil. Começando com vice. Né? Quer ser vice-presidente do Brasil. Quer alguém do partido dele. Obviamente ele está certo. Claro que ele está certo. Buscar isso, buscar o entendimento, entender se ele tem um nome ou se ele é um nome viável, se há espaço para isso. Mas o homem virou uma metralhadora. Só presta se for o Tarcísio e ele de vice. O nosso querido Paulo Figueiredo comentou a respeito dessas articulações. E o Eduardo é um guerreiro. O Eduardo está frustrando os planos do Centrão. É tiro, é porrada, é bomba. Qual é a ideia do Ciro Nogueira e do Centrão e do sistema para 2026? Já estava tudo programado. Vamos jogar o Bolsonaro em uma situação insustentável, vamos calar, vamos deixar o cara preso, vamos manter a ameaça dele para Papuda, deixar ele ferrado. Quando ele estiver no chão, a gente força ele a fazer um acordo de sucessão para um candidato que seja o candidato que o sistema quer. O sistema está de saco cheio do Lula. O sistema está de saco cheio do Lula. Lembrem-se, o sistema se livrou do Lula e na Lava Jato. A Lava Jato era uma operação do sistema e eu sempre disse isso. Eu acho que hoje ninguém tem mais dúvida que Sérgio Moro era um cara do sistema, que foi útil ao sistema. Assim como Lula já fez parte do sistema e foi descartado, e voltou e foi reabilitado pelo sistema para ser o candidato a derrotar o Jair Bolsonaro. Não era isso que o sistema queria, mas teve que escolher. E agora o sistema quer escolher novamente o seu candidato. Só que não adianta, o candidato precisa ser alguém que o endossado pelo bolsonarismo. E quem é o homem perfeito? O homem perfeito, o candidato perfeito para o sistema é Tarcísio Gomes de Freitas. Com o Tarcísio, o Ciro Nogueira, que terá enormes dificuldades de se eleger senador pelo Piauí, poderia ser talvez vice. O Tarcísio deixando o governo de São Paulo, quem assume era quem? É o vice do PSD. Então o Kassab também já ganharia o maior orçamento estadual do Brasil, o segundo maior orçamento do país, ao mesmo tempo que tem espaço no governo federal. Era bom para todo mundo do sistema, estava tudo combinado, estava tudo certo. Só tinha um diabo de uma pedra, e essa pedra se chama Eduardo Nantes Bolsonaro. E com Paulo Figueiredo, em certa medida. Com Eduardo no meio do caminho, o sistema começou a se desestabilizar. Quando o Eduardo começou a bombardear o regime com apoio do Trump e ainda se colocou como candidato extremamente viável à presidência, ao mesmo tempo em que se negava a obedecer os acordos Caracu e as chantagens feitas ao pai dele,
o plano do Ciro Nogueira do Centrão. Exatamente, meus queridos. Aí o menino tá incomodado. Esse daí, o Ciro Nogueira, tá incomodado pra caramba. Pensa num cara que tá incomodado, chateado. Esse Ciro Nogueira, incomodado, que eu vou te falar um negócio. Por quê? Porque o Eduardo tá de lá, meu amor. Não, se não é o pai, é eu. Se não é o papai, vai ser eu. Não, se não é o papai, é alguém que o pai indicar. Alguém da família Bolsonaro. Se não é o pai, sou eu. Se não sou eu, é alguém que o pai indicar, alguém da família. Tem que ser alguém da família. E aí, meus amores, Ciro Nogueira, essa turma do Centrão, arrumou um problema. Até o Valdemar, que é o presidente do PL, falou: menino, você vai matar seu pai. Vai matar seu pai de desgosto. Esse é o papo aí do Centrão. Não cabe a deputados pedir a prisão de Eduardo Bolsonaro, diz o PGR. Acabou de negar um pedido de prisão do Lindenberg Farias, do PT, e da deputada do PSOL, a Talíria Petroni. Eles haviam solicitado detenção preventiva e bloqueio de verbas do deputado federal. Alexandre de Moraes não sabia disso, não? Alexandre de Moraes não sabe o que o PGR disse agora, que não cabe a deputados ficarem pedindo prisão de outro deputado? Moraes não sabia ou agora aprendeu? Será que aprendeu? Por quê? Ele recebeu o pedido de prisão e mandou o Paulo Gonet se manifestar. Por que que ele já não derrubou esse pedido de prisão? Aprendeu agora, Moraes? Então tá bom. Esse é o doutor André Marcília. Vou trazer aqui a análise dele para você. Gonet se manifesta em parecer contra um pedido de prisão preventiva a Eduardo Bolsonaro. Seria um recuo de Gonet? Será que ele está com receio de não ser reconduzido ao cargo? Será que ele está com medo de sanções? Não vejo que seja por aí. Na verdade, o que acontece é que esse pedido foi feito por parlamentares do PSOL e do PT, dentre os quais, como sempre, Lindenberg. E a manifestação, então, do Gonet é de que não é cabível que esses parlamentares façam esse pedido. Ele não analisou se é cabível ou não a prisão preventiva de Eduardo Bolsonaro. Ele analisou que esses parlamentares não poderiam fazer esse pedido, não teriam legitimidade jurídica para fazer esse pedido. E, de fato, quem tem essa legitimidade é a PGR, é o Ministério Público, é Gonet. Então, ele próprio diz no parecer que, em momento oportuno, ele vai avaliar essa questão e rejeitou, portanto, não a prisão, mas a possibilidade de que a prisão seja requerida por esses parlamentares. Portanto, não vejo que nós estejamos diante de um recuo do Gonet. O Gonet, na hora certa, como ele diz no parecer, na hora oportuna, muito provavelmente mostrará a sua aliança de sempre ao STF. Muito bem, para você ligado aqui comigo na programação do A Bordo Notícias. Seguimos juntos por aqui, para você conectado, ligado. Olha aqui. Não parou por aqui não, tá bem? Não para por aqui não. Olha só. Olha aí o que... Não sobra ninguém, né? Não sobra ninguém, meus queridos. Sobra ninguém, não. Líder do PT aciona PGR contra Michele Bolsonaro. Ê, lindinho. O que a Michele fez, lindinho? Vamos aqui, então, acompanhar a matéria do portal Metrópolis. O líder do PT na Câmara dos Deputados, Lindenberg Farias, deputado do Rio de Janeiro, né? Ele protocolou uma representação criminal solicitando à Procuradoria-Geral da República a abertura de investigação por crime contra a administração pública e atos de improbidade administrativa supostamente cometidos no âmbito do programa Pátria Voluntária. A iniciativa foi criada por Jair Bolsonaro em 2019, dirigida pela então primeira-dama Michele Bolsonaro. O pedido de investigação foi feito depois de o PL, partido de Bolsonaro, e
de Michele, apresentar a maioria dos 15 projetos de decreto legislativo contra o decreto de Lula, que alterou a estrutura de seu gabinete pessoal para conceder maior apoio logístico às atividades públicas desempenhadas pela esposa. Na representação, Lindenberg Farias alegou que a auditoria realizada pelo Tribunal de Contas da União, a pedido do Congresso, constatou-se que o programa operou sem amparo constitucional legal, permitindo à Casa Civil gerir, destinar sem controle orçamentário, sem publicidade dos atos e sem critérios objetivos de seleção das entidades beneficiadas. O documento aponta indícios de crime de peculato, desvio de finalidade dos recursos do Pátria Voluntária, oriundos de doações captadas em campanhas oficiais do governo federal, indicando beneficiários e direcionando valores a entidades específicas sem lei que autorizasse. Além disso, a representação pede à PGR que apure as suspeitas de prevaricação, associação criminosa e improbidade administrativa levantadas pelo relatório do Tribunal de Contas da União do programa. Tá aí, meus queridos. É mais uma. Quem é a possível indicada a vice, caso o Bolsonaro não seja o candidato? Michelinda, né? Eu sempre falei isso, né? Eu sempre falei lá atrás. E falei num dos nossos programas aí. Pedir para Bolsonaro indicar alguém agora é porrada. É porrada. Bem tá certo o Bolsonaro em segurar esse centrão no peito, aguentar tudo, encarar tudo. Bem está certo Bolsonaro. Faz muito bem. Porque olha o que eles estão tentando fazer aí. Toda forma eles já perceberam que se sair o Bolsonaro é uma coisa, se sair o Tarcísio, eles estão percebendo que vão perder o espaço para a Michele, vai ser a Michele. Então o que eles querem? Atropelar Tarcísio e atropelar Michele. Exatamente. Exatamente. Eles não conseguem vencer na urna. Eles conseguem vencer perseguindo, criminalizando, judicializando tudo, jogando tudo para a Suprema Corte, a Suprema Corte matando no peito. É assim que eles conseguem. Para você ligado aqui comigo no Brasil, fora dele também, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações, compartilhar o nosso conteúdo e também colaborar via Pix. Quem pode ajudar o nosso programa, por favor, dê uma moral aí pro Aborda Notícias. Com muito humor, vem com a gente porque a verdade navega melhor. Se liga no que rola. Alô, Lado B, Bruno! Tudo bem, Bruno? Aquele abraço, meu irmãozão aí lá em Ji, Paraná, Rondônia. Alô, Wolf! Alô, Luciene! Essa galera aí já ligada aqui comigo, muitíssimo obrigado pelo carinho, muitíssimo obrigado pela audiência maravilhosa. Sejam bem-vindos. Pessoal, quem pode ajudar o nosso programa aí, dá uma força. 11 95275 3898. É pra você acordar, e eu também, que eu já tô quase dormindo aqui. Acorda, gordinho! Acorda, gordinho! Seja bem-vindo ao nosso canal. Acorda, meu amor. Cê é doido. Seja bem-vindo ao Aborda Notícias, onde você estiver com a gente. Tá curtindo o nosso programa? Não se esqueça de deixar o like. Não se esqueça de deixar o like. Essa força aí. Ajude, abençoe aqui o Aborda Notícias. Gordinho, gordinho, aqui é raiz, notícia de peso de... Valeu, live top hoje no Lado B. Eu acompanhei uns pedacinhos. Se inscrevam, gente, lá no canal Lado B Podcast, tá bem? É o canal do meu irmão Bruno aí. Grande abraço, valeu, valeu, valeu. Sem deixar de questionar, quem comanda esse barco você já conhece. Tem
opinião forte, ninguém se esquece. Alôzão pra você conectado, ligado no Aborda Notícias. Bora lá, dá uma moral aqui pra gente, dá uma força no programa. Qualquer valor aí será muito bem-vindo, desde que vindo de coração. Então faça isso, ajude aqui o Aborda Notícias. Ajuda! Sem frescura. Cadê a nossa querida Gladys maravilhosa? Cadê você, minha flor? Cadê ela? Cadê? Não acredito que já tá dormindo, Gadeza. Você que está aí me acompanhando, não se esqueça de se inscrever, ativar as notificações, levar pra frente todo o nosso conteúdo. Você abençoa demais aqui o nosso programa. 11 952 75 3898. Se inscreva, ative as notificações, leve pra frente todo o nosso conteúdo.